E se o maior erro do Brasil não for a falta de dinheiro lá em Brasília, mas a nossa mania de achar que a solução do país vai vir de jatinho da capital federal? Pois é, a gente foi ensinado a esperar por um salvador da pátria, mas a ciência e os fatos mostram que o futuro do país está em outro lugar, bem aí, no seu metro quadrado. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no despertar de uma geração formidável. O nosso foco aqui é entender de forma bem prática como o conhecimento, a ecologia e a ação local têm o poder real de reconstruir as bases do nosso país. Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota e sejam muito bem-vindos ao canal Ecologia Humana. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar isso direitinho. Ei pessoas, tudo bem com vocês? Bora pro vídeo? Porque hoje a pegada vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai trazer aqui o papel da nossa autorresponsabilidade. O que a gente pode fazer para construir um país? Afinal de contas, eu acho que essa sensação ela é meio genérica. E todo lugar que eu vou, as pessoas estão com muita falta de esperança. Mas então, o que a gente pode fazer? Muita coisa! A gente tem que parar de acreditar nessas pessoas que querem que a gente acredite que nós não podemos fazer nada. Transformar o país, transformar a nossa vida, transformar o planeta, está sim nas nossas mãos. Então, bora para o vídeo. Essa é uma jornada de muita esperança, de energia positiva e de motivação. Toda estruturada a partir de pesquisas fundamentais para a gente repensar o Brasil. Então, vamos direto ao ponto e entender como essa grande transformação já começou. Sabe aquele ditado antigo e muito sábio que diz: o passado está na frente e o futuro está na gente? Pois é, bonitinho, né? O que é realmente fascinante nessa frase é o significado prático dela. Toda nova geração nasce de uma realidade que já foi moldada pelas escolhas da geração anterior. E a gente precisa olhar para frente, ou seja, para a nossa história, para conseguir entender onde nós estamos pisando agora. E não tem saída, tá? A juventude vai herdar a nação, mas já vai assumir esse papel definindo seus próprios critérios do que é, de fato, uma vida digna e desejável. Então, gente, nós já herdamos aqui um século XX completamente extrativista, a gente já herdou a Revolução Industrial, e algumas coisas da Revolução Industrial a gente está aprendendo a lidar com elas até hoje, como, por exemplo, a administração do tempo. Eu vou deixar depois um vídeo para vocês, ainda não gravei, falando como é que surgiu essa questão dos relógios, do horário. A gente ainda está aprendendo a lidar com elas. Essa questão do consumismo, do desmatamento, do egoísmo, da corrupção. Essa geração que está vindo está herdando muita coisa dos antepassados, mas também está herdando muita coisa boa, está herdando a internet, as redes sociais. São pessoas que já sabem, já têm esse DNA de estar conectado. Para eles é muito mais fácil vir nas redes sociais e criar uma atividade em rede do que para nós. A gente tem que aprender a estar interagindo nesse meio novo. Essa moçada já nasce com o celular na mão. Com 10 anos já sabe fazer muito mais. Não sabe ler, mas sabe mexer no celular melhor do que muito adulto. Então, assim, é uma geração diferente. Está herdando coisas boas e está herdando coisas ruins. Agora cabe a essa geração, como a todas as gerações, transformar essa herança em um passo melhor para o país. Só que a gente está num momento muito decisivo. A gente está num período crucial da humanidade. A gente está vivendo aquecimento global. A gente está vivendo a revolução da IA, que ninguém sabe para onde vai dar. E tem uma preocupação muito grande. E se a IA começar a ter vontade própria? Ela não tem consciência. Será que isso é uma ameaça para a humanidade? Tem muita gente que se preocupa com o fato da IA ameaçar. A gente está tendo aquecimento global, a gente está tendo terrorismo. Então, essa geração está pegando um período assim, de colapso, um período de tudo ou nada, de vai ou racha. E ela tem que se mobilizar. E a gente tem que ajudar também, né? Eu estou falando os mais jovens porque a iniciativa da juventude é uma coisa muito bela. Eu fiz um vídeo aqui esses dias, coloquei aqui no canal falando sobre eleição, o jogo, que os jovens pegaram e fizeram um jogo com uma sátira gigantesca sobre a corrupção aqui no Brasil. E assim, a gente morre de rir. Então, a juventude, ela tem essa coisa da audácia, ela não tem medo de errar. E ela vai com tudo, ela realmente acredita. E a gente tem que fortalecer essa fé na juventude, porque a gente conta com a experiência, os mais velhos principalmente, né? Nós temos a experiência, mas a gente sim não pode tirar de jeito nenhum
essa candura e essa esperança de transformar a juventude. A juventude é subversiva por natureza, né? Ela quer transformar. Então a gente tem que direcionar. Eles já têm uma vontade própria, eles já têm uma direção própria, mas cabe a nós ensinar através do exemplo o que é bom e o que nós não podemos mais aceitar para nós. E o exemplo arrasta, tá, gente? Não é falando um monte de discurso, não. É fazendo e arregaçando as mangas e falando assim, não, vamos transformar o país num lugar melhor, vamos fazer do mundo um lugar melhor. Então vamos continuar aqui, né? Essa análise, vai ter muita gente que não vai concordar comigo e tá tudo certo, mas essa análise é baseada no livro do Fernando Henrique, Legado para a Juventude Brasileira. O Fernando Henrique, ele é sociólogo, então eu tenho muita afinidade com o conteúdo dele, é muito parecido com o que eu gosto. Eu gosto de ver o olhar dele, ninguém precisa concordar, mas essa análise aqui é baseada na leitura do Fernando Henrique. Outras análises também que eu fiz aqui, que eu não citei, por exemplo, do Brasil virar uma superpotência, veio da análise dele, e ele foi presidente da República, ele tem uma visão muito boa a respeito do contexto do Brasil. Eu gosto muito do olhar dele, não como político, mas como sociólogo, como alguém que entende o Brasil e sabe como é que funciona e quais são os caminhos para a gente conseguir a prosperidade, para a gente conseguir essa transformação de fato. Então vamos lá. Parte 1. O despertar de uma geração. Gente, despertem! Seus dorminhocos, para de ir para a festa, vamos trabalhar. Olha, para que essa herança seja realmente próspera, a gente precisa urgentemente separar o joio do trigo. A gente tem que compreender quais foram os benefícios e também os graves erros do ciclo passado, fazendo uma baita de um exercício de valores. Então aqui, ó, a gente teve a Revolução Industrial no final do século XIX, a transição para o século XX já foi aquela questão, muita confusão, muita incerteza. Desde lá, a incerteza toma conta da gente. Acontece que hoje, na mudança do século XX para o século XXI, a incerteza já está tão naturalizada que a juventude nem se assusta mais. Não precisa mais ter aquela coisa assim, eu tenho que ter isso e eu tenho que seguir esse plano. Não, eu vou no rumo e eu chego lá. Mas assim, no final do século XIX, Revolução Industrial, sociedade de consumo, explorando todos os recursos naturais. A educação ambiental, ela surgiu na década de 70, que a jornalista Rachel Carter escreveu o livro Primavera Silenciosa, denunciando que a gente estava destruindo o planeta e que os recursos não eram infinitos, e que a gente precisava preservar o planeta para não se extinguir como espécie. A partir de então, a ONU começou a criar as conferências, teve a Conferência de Estocolmo, de Joanesburgo, teve a Rio 92, a Eco 92, a Rio +10. Então, assim, a ONU sempre está procurando fortalecer essa questão do meio ambiente, mas não é só o meio ambiente. O meio ambiente é um estágio final, que a gente está degradando o meio, a nossa casa, mas é uma questão de reforma íntima, é uma higiene íntima que a gente tem que estar fazendo. E a Rachel Carter que deu o pontapé inicial, por isso muita gente não conhece educação ambiental, ecologia humana, porque é uma ciência muito recente. Se a gente pegar a química vem da alquimia, lá do período medieval. Essas ciências naturais que a gente conhece hoje, química, física, matemática, literatura, filosofia veio dos gregos, né? Mas essas outras, assim, veio do período iluminista, quando acabou a Idade Média, e aí começou a procurar racionalizar tudo. A educação ambiental, a ecologia humana, essas ciências mais humanas, elas são muito recentes. Então a gente precisa divulgar que elas têm um trabalho muito bonito de trabalhar o indivíduo. Qual que é a nossa relação do indivíduo com o meio, com todos os fatores que nos afetam, economia, tecnologia, religião, sociedade, meio ambiente, tudo que nos forma como indivíduo e que define a nossa individualidade, a ecologia humana estuda. Então, a busca por esses novos valores é com certeza o nosso maior desafio hoje. A gente está perdido. Os valores estão todos invertidos. As pessoas não sabem mais qual rumo seguir. E como já dizia o gato do livro Alice no País das Maravilhas, que falou para Alice, quando ela fez uma pergunta, como é que eu faço para chegar? Ele falou assim, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. A gente tem que saber para onde nós queremos ir. Está todo mundo muito perdido.
vivendo um dia de cada vez, os desafios vêm atropelando, e a gente precisa serenar, respirar fundo, entender que todo desafio passa e que é uma oportunidade da gente crescer e evoluir. Todo desafio, na verdade, é um convite para a gente evoluir. E que a gente precisa saber onde quer chegar. Que aí sim a gente passa pelo qualquer desafio que for com o rumo certo, sabe? A gente perdeu a nossa bússola moral, vou trazer alguns vídeos sobre isso, e a gente precisa conversar para saber aonde que a gente quer chegar. E a ideia aqui é essa, não bater o martelo de forma alguma, sempre falo, é trazer um princípio para a gente começar uma discussão saudável do que nós queremos para o país, do que nós queremos para o futuro. Jamais impor, mas abrir um canal de diálogo. Aquela matriz da geração anterior, muito baseada no hiperconsumo e uma extração irresponsável, simplesmente se esgotou. Ficou no passado. A nossa sobrevivência como espécie agora exige uma visão totalmente de século XXI, pautada na ecologia integral e no diálogo. Isso tem que ser colocado em prática para ontem. Mais do que nunca, a gente precisa parar de investir tempo em narrativas bélicas e focar nas tecnologias da paz. E, gente, os valores estão tão desgastados, está tão complicado. Eu vou gravar um vídeo sobre o feminicídio. O Brasil é um dos países que mais matam no mundo mulheres, onde mais tem crime de feminicídio. Se a gente olha para as músicas que essa juventude escuta, são o tempo inteiro depreciando e objetificando a mulher. Aí a criança cresce ouvindo isso, que a mulher é só um objeto. Na hora que a mulher ela quer falar, não, eu não quero esse relacionamento, a pessoa fala, não, ela me pertence. Eu tenho o direito de matá-la ou agredi-lo. Então, esse é um exemplo. Outra coisa, as pessoas colocando dinheiro acima de tudo. Já mudou bastante, mas tem muita gente ainda que coloca o dinheiro acima de tudo. Só olhar lá em Brasília, né? Acima da vida das pessoas, acima da união, da amizade. Cara, isso é muito esquisito. Outra coisa, que agora eu vou pegar da sociedade de consumo mesmo, sabe? Essa ditadura da magreza, as pessoas têm que ser muito magras para ser aceitas como bonitas. No início dos anos 90, a gente tinha as pessoas muito magras usando drogas pesadas para poder emagrecer. Aí agora voltou com tudo. Você vê no Oscar, e começa nas celebridades, né? No Oscar, nesses festivais de cinema, as modelos super magras, só vê pele e osso. E assim, as pessoas achando isso bonito. Se elas têm dinheiro para pagar nutricionista, ok, tá tudo bem, só que a maior parte das pessoas não tem, elas são referências. Aqui no Brasil a gente tem Bruna Marquezine, extremamente magra, referência, assim, ela é linda, eu não tenho nada com a vida dela não, mas ela influencia muita gente, ela influencia crianças, ela influencia várias pessoas que seguem ela. Aí a gente olha como é que os valores de uma pessoa saem replicando nas outras, e isso pode levar a doenças alimentares que levam pessoas à morte. Então a gente tem que repensar nossos valores. A gente saiu do século XX fazendo um baita barulho para que as pessoas se aceitem como são, e voltou com mais força ainda, parece que deu um efeito rebote, voltou com mais força ainda essa questão da magreza. Então, assim, é uma sociedade que está muito opressora. Ou você se enquadra no meu estilo, ou então você vai ser excluído, você não faz parte, você não tem o direito de manifestar a sua individualidade. E aí é que tá. A gente precisa resgatar esses valores. E a gente precisa, assim, juntos, uns com a experiência, outros com a audácia, a gente definir uma visão de futuro juntos, valores compartilhados, para que a gente possa ter um futuro mais saudável, ter um futuro mais bonito. Porque quando as pessoas só querem se destruir, quando a sociedade quer destruir o indivíduo, quando a sociedade quer destruir o ambiente, quando o grupo quer destruir o indivíduo, acaba cada um por si. As pessoas começam a ficar perdidas. O suicídio, não posso falar essa palavra aqui no YouTube, né? Não tem importância não. É uma das coisas assim mais cruéis que a pessoa precisa faça contra ela mesma, contra as pessoas ao redor, é não parar para pensar nas pessoas que a amam, é tirar o que tem de mais sagrado, e morre uma pessoa por isso a cada 5 segundos no mundo. Gente, é um número
absurdamente grande. Isso só mostra que a sociedade está perdida, sabe? Assim, está uma pandemia de problemas mentais, de infelicidade, de desconexão. Não digo nem infelicidade, é desconexão, porque as pessoas acham que felicidade é ter tudo que quer. Não, felicidade é ser grato com tudo que tem. É agradecer, é ter um olhar bonito para a vida. Quando a gente sorri para a vida sorri para a gente de volta. Quem falou isso foi Fernanda Montenegro. E é verdade, as pessoas olham só o que não tem, e aí vem as redes sociais, é aquela coisa de comparar. Ai, minha vida é assim, cara. A vida de todo mundo tem desafio. A gente precisa encontrar os nossos valores internamente, a gente precisa de uma bússola interna. Cada um tem que saber se encontrar. E juntos compartilhar o que tem de melhor com o grupo. É o convite do nosso canal o tempo inteiro para as pessoas. Se permita ser você mesmo. A gente precisa de pessoas com valores. Pessoas de valores e com bons valores. A gente precisa desse norte. Encontrar o nosso norte para que a gente caminhe junto com as outras pessoas, para que a gente construa um norte coletivo. Porque hoje, esse caos lá em Brasília, esse colapso na política, na segurança pública, em todas as instituições, é só um reflexo de como nós estamos desarticulados e como nós estamos perdidos como sociedade. A gente está valorizando o quê? O oba-oba do momento, a festinha de hoje, minhas metas a curto prazo. E as coisas que são essenciais. Uma Harvard fez uma pesquisa de mais de 80 anos, que entrevistou inclusive presidentes. John Kennedy fez parte dessa pesquisa, mas pessoas simples também. E o que eles descobriram? Que o principal motivo da felicidade das pessoas não é saúde, não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, é a qualidade dos relacionamentos. Como é que está a qualidade dos nossos relacionamentos, gente? O que a gente tem feito para construir relacionamentos bacanas? A gente está com o celular na mão, a gente nem conversa com quem está do nosso lado, a gente só fica olhando para a tela, né? A gente está construindo relacionamentos legais? Pois é, nossa felicidade depende disso. A gente está sendo uma pessoa flexível, a gente está tendo uma escutativa, a gente está se importando com o outro de fato? Ou o outro está sofrendo e a gente nem repara que a gente está ocupado? Eu lembro na pandemia que teve muita gente que gostou da pandemia, que foi a melhor época da vida delas, mas teve muita gente que virou e falou assim, caramba, eu estou morando com um estranho, virou e falou assim, eu não sei como é que os professores conseguem dar conta do meu filho, eu não estou dando conta. Cara, filha, família. Se é assim com a família, imagina com o estranho. E as pessoas têm aquela loucura de achar que tem que ser melhor. Muito bom com as pessoas de fora, e não tem importância de ser bom com os próprios familiares, com as pessoas que convivem. Ou seja, vive de aparência, né? Está na hora da gente valorizar a essência. Quem é importante para a gente, vamos deixar essas pessoas saber que elas são importantes, mas não só com palavras, mas principalmente com atitudes. A gente dedicar nosso tempo, nossa atenção, a gente construir valores sólidos. Então vamos continuar. Parte 2, o fim do velho ciclo. Mas por que essa mudança é tão urgente assim? Porque para não irmos rumo a um colapso, o desafio exige reinventar as diretrizes completas da nossa sociedade. Precisamos nos reinventar. Mudando desde o jeito que a gente produz e consome até a forma como nos relacionamos. E está tudo interconectado, está tudo interligado. Se a gente sente um vazio emocional muito grande dos nossos relacionamentos, a gente desconta no consumo. Quantos aí, quando fica triste, vai lá e vou gastar dinheiro, vou sair para tomar cerveja. Cara, tá triste, se permita ficar triste, aceita, reconhece aquilo. Nós temos o direito de ficar triste, de ficar com raiva, de ficar chateado. Aceita, entende o porquê. Não foge dos sentimentos, não. Não procura esquecer o problema que está passando, porque o problema, quando a gente esconde ele para o nosso subconsciente, tudo que a gente ignora, ele amplia, ele emerge como explosão na nossa cabeça. Então, faça um exercício. Incomodou? Ok, eu aceito. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. Deixa um dia de cada vez. O tempo não cura tudo, mas ele tira o incurável do centro das atenções, deixa o tempo fazer a parte dele. Não precisa ficar fugindo dos próprios sentimentos como se fosse errado, sentir raiva, sentir tristeza. E aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa do oba-oba, tem que estar todo mundo feliz o tempo inteiro, tem que estar todo mundo sorrindo o tempo inteiro. Cara, não é assim. É bom a gente estar alegre, sim, mas porque a gente está
alegre. Não porque nós somos obrigados a demonstrar que estamos alegres. A gente não tem que viver de aparência. É isso que as pessoas não entendem. A gente constrói uma aparência e acaba esquecendo quem a gente é de verdade. Apesar de todos os avanços absurdos, tanto tecnológicos quanto econômicos, que a humanidade conquistou, os modelos do século XX deixaram uma conta super amarga para a gente pagar. E essa conta coloca em risco a própria vida na Terra. Nós estamos lidando de frente com mudança climática, terrorismo global. Antigamente o medo era guerra nuclear, hoje é terrorismo. É muito mais fácil você convencer uma nação que tem responsabilidade, que pode ser punida, do que um terrorista, que é uma ação isolada, que são células isoladas. E essa volta bem assombrosa da polarização extrema e do populismo está acontecendo no mundo inteiro, gente, é uma loucura. Aqui no Brasil a gente sempre teve tolerância política, religiosa, por que agora a gente não está conversando mais sobre isso? A gente fazia piada sobre isso. Hoje as pessoas não conseguem mais se entender. Eu vi irmão deixar de conversar com irmão. A pessoa super importante para você não concorda com você em um ponto, e isso compromete todo o seu relacionamento com essa pessoa. Para reverter isso, é crucial mudar a nossa relação com as cidades, com a natureza e com quem está do nosso lado. Qual que é o papel das cidades? Eu ainda vou gravar vários vídeos sobre isso. A cidade, ela define muito a nossa qualidade de vida, né? Se você mora perto do serviço, você não pega trânsito. Se você mora longe, você pega um trânsito, você já fica estressado, você pode adoecer, pode ter doença mental, pode ter depressão, se pega muita poluição, pode ter problema de saúde física, se escuta muito barulho, poluição sonora, isso pode te deixar estressado, pode ter um burnout. Enfim, as cidades, o meio que a gente constrói, define muito quem nós nos tornamos. Principalmente, assim, para nos tornar pessoas mais estressadas, mas se a cidade ela é saudável, se ela é segura, a gente também se torna pessoas melhores. Eu morei no interior, e lá no interior a gente tem mania de cuidar muito uns dos outros. As pessoas andam sozinhas, então todo mundo cuida de todo mundo dá notícia de todo mundo. É claro que existe o problema da fofoca, óbvio, mas isso sempre, tudo tem seu ônus e seu bônus. Mas, gente, é tão bom você estar num lugar que as pessoas cuidam uns dos outros, aí você vem na cidade grande, ninguém se importa com o outro, nem dá bom dia, boa tarde, boa noite, você está no trânsito, ninguém dá passagem, pedestre passa na faixa de pedestre, e ninguém para o pedestre passar. Para vocês terem ideia, no interior, o único lugar que tinha, era uma cidade bem pequenininha, o único lugar que tinha engarrafamento na cidade era na faixa de pedestre, que todo mundo parava para o pedestre passar. Olha que legal. Então, assim, a maneira como as cidades são construídas hoje, elas afetam a maneira como a gente se relaciona. Eu aqui tenho uma relação muito boa com meus vizinhos, eu trouxe essa bagagem do interior, mas a maioria das pessoas, elas estão isoladas. Eu não sou do interior, eu fui morar no interior por escolha própria, porque eu queria experimentar essa vida mais simples, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Aqui, na cidades muito grandes, é um caos. Eu sinto muita falta desse cuidado uns dos outros. Mas a gente consegue construir redes de relacionamento, né? Não precisa ir para o interior. A gente consegue construir redes de relacionamento da família, dos grupos mais próximos, trabalho, igreja, clubes, com essa relação de cuidado um com o outro, cada um oferecendo o que tem, ONGs, cada um oferecendo o que tem, né? A gente consegue, sim. Mas no interior é tudo muito visível, né? Parte 3, ecologia integral e capital social. Capital social é um termo que eu falo muito aqui, para quem não sabe ainda o que é a nossa relação de confiança uns nos outros. O capital social se constrói na infância, quando a gente está construindo o nosso ego, que é a maneira como a gente vai ser aceito pelo mundo. Então, o capital social é aquela coisa, eu posso confiar nas pessoas, ou eu tenho que me proteger, eu não posso ser quem eu sou, se eu fizer alguma coisa aqui eu vou apanhar. Então, o capital social se constrói na infância e ele determina toda a prosperidade de um país. Depois tem um livro que eu vou trazer para vocês, é muito bonitinho, que fala as crianças aprendem o que vivenciam. E é exatamente essa construção do capital social. Do Fukuyama, Francis Fukuyama. É aqui que a gente encontra os conceitos que são os verdadeiros superpoderes para reconstruir essa nova fase. Mas não vai ser fácil, tá? Se o capital social se constrói na infância, a gente tem que trabalhar onde? Na infância. A gente vai conseguir trabalhar com os jovens e com os adultos até certo ponto, mas é muito mais fácil trabalhar o capital social na infância.
Então, olha aí a responsabilidade que a gente tem com as nossas crianças. E não é falar, não, gente, é exemplo. É exemplo. Tem uma frase que eu acho linda. Eu gosto muito da espiritualidade. Não misturo ciência com a espiritualidade, mas eu trago, sempre que possível, a espiritualidade, os valores morais que as religiões trazem para a minha vida, para aplicar no dia a dia. Porque eu acho que é isso que transforma o mundo. A gente ter valores sólidos. E na falta de referências, as religiões, elas são uma referência sólida para muita coisa. Não de dogmas, regras, mas valores morais. E, se não me engano, é Francisco de Assis que fala, toma cuidado com a sua vida, que às vezes ela é o único evangelho que alguém vai ler. E é isso, gente, o exemplo é muito forte. A gente tem que nos policiar sempre. Nunca fazer, no particular, aquilo que não possa ser visto em público. Porque vai que tem alguém olhando. Mentira tem perna curta. Então, como que a gente se protege? Nunca fazendo no particular aquilo que não pode ser visto em público. Aí a melhor defesa que a gente tem é ser correta, é ser íntegro. Então, vamos lá. A autora Ana Mansoldo traz pra gente a ideia incrível de ecologia integral. É a mesma coisa. Olha só, não estamos falando apenas de reciclar o lixo em casa, não. A sacada central aqui é que é impossível salvar o meio ambiente se a sociedade estiver quebrada por dentro. Está tudo absolutamente interligado. Preservar a natureza exige um cuidado social, cultural e a busca incessante por justiça. Se a gente não tem esses valores nos nossos relacionamentos no dia a dia, a gente vai cuidar da natureza? Se alguém não tem um valor assim de pegar e lavar o próprio copo, arrumar a própria cama, na hora que ela estiver andando na rua, ela vai pensar duas vezes e jogar o papel no chão? Talvez vá, né? Porque ele tem a pressão social, mas a gente tem que aplicar primeiro na nossa vida. Está tudo interligado. Uma pessoa que não se ama jamais vai amar a natureza. Ela está pouco se ligando para o que vai acontecer, para o futuro da vida dela, quanto mais o futuro do planeta. Então a gente tem que trabalhar, voltar para essa autonomia, para o amor próprio. Isso faz uma ponte perfeita com André Francisco Pilon, que descreve as 4 dimensões da nossa existência: a íntima, a interativa, a social e a biofísica. A íntima é a nossa relação conosco mesmo. A social é a nossa relação com os grupos, família, igreja, trabalho, clube, ONGs, associações que a gente faz parte, que a gente convive, a gente interage com os grupos. A social é a sociedade, são as leis e os costumes, é o Estado, a relação, como é que, por exemplo, o Estado, quando a partir do momento que ele não garante segurança pública, a gente tem uma relação de predação com a gente, de descaso. Isso daí compromete a nossa qualidade de vida e a nossa felicidade. A felicidade é sempre o destino último da educação ambiental e da ecologia humana, e de todo ser humano, né? Mas felicidade é um estado de espírito, não confunda felicidade com prazer. Esse é um dos maiores erros que a geração passada deixou pra gente. E a biofísica, que é o ambiente que a gente vive, a natureza, são as cidades, é o campo, é o meio que a gente interage. A gente está vendo aí o El Niño 2026, Super El Niño, como é que ele está comprometendo a qualidade de vida das pessoas. O que é o Super El Niño? É um ambiente destruindo a sociedade, os grupos e o indivíduo. Ou a gente preserva e tem uma relação de cultura de paz, ou a gente destrói e tem uma relação de violência. E ele está conectado em todos os níveis. A verdadeira sustentabilidade, aquela que funciona, exige um equilíbrio dinâmico entre a nossa consciência pessoal, o grupo com o qual a gente interage, as políticas públicas e, claro, a natureza. Se uma dessas dimensões falha, todo o nosso ecossistema coletivo acaba adoecendo. E aí vem a grande pergunta: como é que a gente faz tudo isso funcionar junto na prática? Pois estamos descobrindo, né? Cada um está contribuindo com o que tem, porque a fórmula que serve para mim não é a mesma que vai servir para você. Então vamos descobrir junto e compartilhar o que a gente tem. A resposta de Francis Fukuyama é o capital social. Em uma palavra, confiança. Sem confiança mútua e sem confiar nas instituições, as pessoas simplesmente não conseguem cooperar para cuidar do que é de todo mundo. O capital social é basicamente o lubrificante que faz a engrenagem da paz e do progresso girar de verdade. Parte 4, descentralização e ação local. Trazendo tudo isso para a nossa realidade aqui no Brasil, a juventude vai precisar de maturidade para assumir as rédeas do Estado e encarar as nossas disparidades enormes de frente. Gente, a geração do futuro virou a geração do presente. Agora está na mão de vocês. O nosso atraso histórico tem muito a ver com essa mania antiga de esperar que todo o poder, as leis e o orçamento fiquem trancados e centralizados lá em Brasília. O mundo é descentralizado.
A sociedade agora está em rede. Olha só a internet. A gente junto tem mais poder do que eles lá em Brasília. E eles morrem de medo do povo unido. Por isso que estão fazendo tão forte a polarização. Gente, nós temos um poder gigantesco com as redes sociais. Vocês não fazem ideia. A um botão, a um clique, um dedão, a gente consegue se conectar com diversas pessoas que pensam parecidas com a gente. Olha que coisa incrível. Só que o século XXI exige descentralização da informação. Exige que a gente crie uma nova rede de conexões solidárias. A internet está aí para isso, né? É aquela premissa máxima da Agenda 21. Pensar globalmente, agir localmente. A autonomia das comunidades é o caminho para o futuro. Gente, isso daqui é Fernando Henrique Cardoso falando, tá? Não sou eu. A autonomia das comunidades é o caminho para o futuro. Ter letramento político hoje significa abraçar a sua potência de ação. É agir no seu próprio metro quadrado, no seu bairro, na sua cidade, sem ficar o tempo todo terceirizando a culpa e esperando que o governo federal traga a solução mágica para tudo. É esse protagonismo local que vai transformar a nossa nação de baixo para cima. As melhores revoluções, as revoluções mais bem-sucedidas que tiveram na história da humanidade ocidental foi a revolução de baixo para cima. As revoluções sempre são de dentro para fora, de baixo para cima. Quando vem uma revolução de cima para baixo, vira ditadura. E a gente perde nossa liberdade, nosso direito de expressar e de ser quem é. Parte 5, tecnologia, inclusão e dignidade. E como a gente dá um gás nisso tudo, usando as inovações que estão na nossa mão? Essa nova geração já tem o DNA da tecnologia e ela precisa ser um instrumento forte de inclusão. A gente precisa incluir essa moçada. A gente precisa ouvir o que eles têm a dizer. Sem, claro, ignorar a experiência dos mais velhos, mas a gente precisa incluir os jovens. Porque antigamente os jovens não tinham poder nenhum, as pessoas não ignoravam a opinião dos jovens. Hoje, eles estão com o conhecimento todo na mão. Seria muito interessante se a gente conseguisse fazer uma parceria com os jovens, eles ensinando para a gente a usar as redes sociais e nós ensinando para eles a nossa experiência de vida, que também é muito importante. Aqui, nesse canal, meus filhos, eles me ensinam o tempo inteiro como fazer. Eu estou aprendendo a mexer no YouTube, eu tinha o que falar, mas eu não sabia como trabalhar no YouTube. Eles, assim, viram, eu o tempo inteiro me orientando e me ensinando. E é isso que a gente tem que fazer, essa troca. Cada um oferecendo o que tem. E todo mundo tem muito para oferecer. Tem um dado muito bacana da revista FAPESP que vale destacar. O Brasil conseguiu derrubar a extrema pobreza de 25%. Para aqueles que defendem a ditadura, quando terminou aqui no Brasil, pobreza extrema de 25%. E quase 50% das pessoas na pobreza. Tá? A ditadura não trouxe prosperidade para as pessoas, trouxe prosperidade para poucos, para a elite, para os amiguinhos deles lá. Então, o Brasil conseguiu derrubar a extrema pobreza de 25% lá em 1985 para 3,5% em 2022. Gente, olha que salto! Por quê? Por causa do capitalismo, da abertura de mercado. O capitalismo é o melhor instrumento para tirar as pessoas da pobreza. Se ele não for aquele capitalismo egoísta, cruel. Mas ele foi criado para tirar as pessoas da pobreza. Olha o que a gente transformou o capitalismo, né? Inversão de valores. É uma queda gigante. Isso prova por A mais B que dá para avançar e que o progresso é real. Nós já estamos no caminho certo. Ainda tem muita coisa a ser feita, mas nós estamos no caminho certo. Agora a gente precisa ajustar o rumo do que está errado. E não achar que as coisas que estão erradas é o fim do mundo e que a gente precisa voltar ao passado. Não, o passado também teve os seus momentos de muita dor, sofrimento e muita pobreza, muita amargura. Mas, claro, os abismos sociais e econômicos ainda dividem o nosso território de um jeito bem doloroso. Por isso, a gente precisa se perguntar como elevar não só a linha da pobreza, mas a linha da dignidade do país inteiro. A gente fala só da linha da pobreza, tirar as pessoas da extrema pobreza. Não, gente, vamos pensar na linha da dignidade, vamos pensar mais alto. Esse daqui é Fernando Henrique, eu adoro ele. Vamos pensar mais alto, como é que a gente pode pensar em elevar para que todo mundo tenha prosperidade, uma classe média mais ampla? Quando a gente pensa grande, quando a gente coloca objetivos maiores, a gente pode até não conquistar todos os objetivos, mas a gente com certeza vai muito além se a gente tiver só um pensamento medíocre de fazer só o que é necessário, o básico, o mínimo.
O grande salto que a gente tem que dar é aumentar o padrão da qualidade de vida geral. Fazer prosperidade para todo mundo. A nossa missão como uma nação livre é incorporar cada cidadão no ciclo produtivo, aprender a liderar em rede e aproveitar as oportunidades de todas as nossas regiões, rompendo de vez com a velha política. Daron Acemoglu chama isso de quebrar com as instituições extrativistas. Vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu falo sobre as instituições extrativistas. A gente precisa regenerar essa cultura predatória que a gente acabou criando e que coloca o Brasil em ciclo vicioso, ou seja, que só enriquece as elites. Tira o dinheiro da população de um modo geral e só enriquece as elites. As leis são feitas para proteger, as leis, que são as instituições políticas, são feitas para proteger as instituições econômicas extrativistas. Se a gente vê hoje leis aqui no Brasil que favorecem o criminoso, que muito imposto, você vê quem são os únicos beneficiados dessas leis. Não, o criminoso também é, mas quem são os atores em comum que são beneficiados com todas essas leis mal feitas que prejudicam a população? Os políticos de Brasília, os grandes empresários e amigos do rei. As leis são feitas para beneficiar pouquíssimas pessoas. É isso aqui que a gente está falando de instituição extrativista. O objetivo agora é consolidar o que ele chama de instituições inclusivas, criando um círculo virtuoso de verdade, onde a liderança é distribuída e a prosperidade chega para muito mais gente. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Cultura de paz é liderança compartilhada. É cada um assumindo o seu protagonismo, seja numa ONG, seja numa ação social, seja no seu bairro. Cada um assumindo seu protagonismo. E aí a gente descentraliza o poder do pessoal lá de Brasília. Não, nós não precisamos de vocês. A gente precisa que você faça política pública, mas aqui, ó, nós não precisamos que você dê esmola pra gente, não. A gente já está resolvendo o problema aqui da nossa sociedade. Aí, entendeu? Parte 6. Gente de valor e com bons valores. Chegamos num ponto decisivo. Para fazer essas instituições inclusivas funcionarem, a gente precisa de pessoas que assumam a responsabilidade e atuem como protagonistas éticos. Os documentos da nossa análise apontam para o desafio enorme de manter a nossa estabilidade democrática. Estamos aqui num período complicadíssimo. 43% das pessoas não confiam nas urnas eletrônicas. Aí, o governo também faz questão que a gente dissemear essa desconfiança, né? Os Estados Unidos, o Trump falou que ia mandar 2 pessoas para cá para monitorar no Marco Rubio, 2 pessoas da equipe do Marco Rubio para monitorar a eleição aqui no Brasil. O Lula vai lá e nega o visto para ele. Ou seja, a gente não pode questionar as eleições porque elas questionam toda a democracia. E questionar a eleição é a mesma coisa que buscar um golpe. Só que eles estão agindo com muita pouca transparência. Sei lá, a gente não pode permitir que aconteça isso. Se 43% das pessoas não confiam nas urnas, imagina se um presidente que essas 43% não confiam sejam eleitas. Elas vão aceitar o resultado? De jeito nenhum. Na eleição passada quase não aceitaram. A culpa é das pessoas? São elas que são baderneiras? Não! Está anunciado. Eles têm que colocar um mecanismo para tranquilizar a população. O Luiz Felipe Dávila fala que as grandes revoluções, a democracia acontece quando os governantes evitam ouvir o que o povo está falando. E aí a população começa a ficar muito irritada, muito revoltada, e vai lá e explode na força. Eles não estão nos ouvindo agora. Não estão ouvindo. 43% da população acham que pode fazer o que sempre fizeram, que não vai ter consequência. Essa bomba vai explodir em breve. E é bom eles nos ouvirem, porque está colocando toda a democracia em risco. É vital combater a hiperfragmentação e garantir o Estado democrático de direito. A hiperfragmentação dos partidos, tá, gente? Já fiz um vídeo aqui, vou deixar para vocês, que fala que os maiores problemas aqui no Brasil é a hiperfragmentação e o voto, aquele voto que puxa, o voto proporcional dos deputados e senadores. E eu expliquei o porquê. A literatura acadêmica mostra, por exemplo, como os inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news ilustram essa tentativa do sistema de proteger a integridade das instituições contra a desinformação em massa. Você sabe que todo o inquérito das fake news que desencadeou toda a censura que a gente está vivendo no Brasil foi porque o STF foi atacado com fake news? Pois é. De forma neutra, o que fica claro é que preservar o respeito à lei e o diálogo entre os poderes exige, acima de tudo, uma confiança inabalável nas nossas instituições. Mas aí eu pergunto para vocês, quem está lá no poder respeita as instituições? Eles fazem a gente querer respeitar?
A gente pode confiar nas instituições que a gente está lá, a gente pode respeitar no executivo, no legislativo, no judiciário, ou eles querem que a gente respeite por imposição, porque eles mandam e a gente obedece. Eles têm que se fazer ser respeitado, né? Respeito, liderança e autoridade é uma coisa que se conquista, não se impõe. Isso é tão essencial que é um pilar absoluto desse nosso projeto. A gente está aqui para combater as fake news, justamente para não ter nenhum problema estou falando muito de política, de falar que eu estou atacando instituição, que eu estou atacando alguma coisa. Quero passar por cima disso, estou pisando em ovos, mas eu não estou aqui para atacar a instituição ninguém. Mas eu também não vou passar pano para coisa errada aqui, não. Então, lutar contra a desinformação e defender a confiança institucional. O nosso objetivo nessa explicação é ser uma fonte de conhecimento verificado. Traga aqui os livros para vocês o tempo inteiro. Aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso, Francis Fukuyama, Inquérito das Fake News, eu deixo para vocês a fonte lá, por que a gente acha que o árbitro resolveu virar jogador. Então, eu cito as fontes o tempo inteiro, para vocês saberem, nada é invenção da minha cabeça, nem da cabeça de quem escreveu os livros, tá, gente? Talvez vocês não concordem com o meu ponto de vista, mas tudo tem um embasamento teórico bem forte. O objetivo nessa explicação é ser uma fonte de conhecimento verificado. O combate à desinformação é a base do capital social. Pois é, eu falo tanto de capital social aqui, e por isso que eu faço questão de trazer as fontes, além de ser de outros fatores, mas também para ajudar a construir um capital social, para a gente aprender a confiar uns nos outros. Porque, no fim das contas, a gente só consegue prosperar se todo mundo compartilhar do mesmo chão de realidade. Para fechar, eu quero deixar uma provocação aqui para a gente, tá? Vocês não precisam concordar comigo, eu não vim aqui para bater o martelo e falar que eu sou a dona da verdade, eu vim aqui para abrir uma discussão, e eu adoraria ouvir opiniões contrárias à minha, porque isso vai abrir minha cabeça e ampliar minha visão de mundo. Bom, quais são os seus critérios para um futuro digno e como a gente pode agir localmente para construir isso? Eu convido todo mundo que acompanhou a gente até aqui a deixar a opinião nos comentários. E façam isso mesmo que vocês discordem de tudo que eu falei aqui, tá, gente? Aqui a gente ama o ser humano. A gente quer que os comentários sejam um espaço de terapia coletivo, para a gente desabafar. Porque, afinal de contas, tem muita coisa errada, né? Deixa a gente indignado, revoltado, mas também tem muita coisa boa que deixa a gente com esperança, feliz, com vontade de compartilhar. Exato. Então é isso, gente. Esse foi um videozinho diferente, espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem, foi feito com muito carinho. É uma visão de futuro, mas não é a única jamais. E todas as visões aqui são muito bem-vindas. Um beijo, fiquem com Deus.